A pandemia de coronavírus 19 deu meio que uma bagunçada nas férias de todo mundo. Por enquanto, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas calma. Calma que tudo tem solução. Nós conversamos com um especialista no setor de turismo. Dá uma olhada na entrevista que a gente fez. Descomplica Brasil. 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 Olá, você está no canal Descomplica Brasil e hoje nós vamos entrevistar o Ronald Zancan, que é a proprietária da RZ Turismo, e nós vamos falar sobre o turismo e as perspectivas para o pós-quarentena. Primeiro, muito obrigado, Ronald, por estar dando essa entrevista, e eu queria que você falasse brevemente a tua atuação dentro do setor do turismo. Claro, vamos lá. Então, obrigado pelo espaço, Regis. Como já adiantou, eu sou sócio da RZ Turismo. A RZ Turismo é uma agência de viagem e operadora que está há 13 anos no mercado. Nós temos atuação principal em viagens de surf. Os nossos nichos é a viagem de surf e outras são viagens para a Patagônia Argentina. Somos especialistas na Patagônia Argentina e chilena também. E, bom, são 13 anos, são 20 colaboradores na empresa, algumas milhares de clientes aí atendidos. E, basicamente, somos uma empresa que trabalha tanto na operação direta, da operação, como atendimento ao cliente, fazendo toda a logística aí da viagem. Mas por exemplo, se a pessoa quiser contratar a RZ para fazer um pacote para algum lugar que não tenha nada a ver com surf, você também atende? Claro. Não, o nosso carro-chefe, na verdade, é viagens de experiência, né? Esse é o nosso mercado principal. Então, a gente tem as viagens de surf trips internacionais, mas nós temos principalmente viagens de experiências e nós somos especializados em Patagônia Argentina, né? Somos uma das maiores agências, uma das principais agências brasileiras que vende Patagônia Argentina. Mas a gente atende, basicamente, todo o mercado de turismo a gente consegue atender, né? Hoje em dia, principalmente, né? Desde Estados Unidos, Europa, destinos exóticos na Ásia, todos esses roteiros que a gente consegue atender também. Que legal. Dentro desse setor de turismo, né? E agora entrando na questão da pandemia, né? Como é que foram os primeiros sintomas que vocês do turismo, né? E vão pegar a tua agência, sentiram, opa, tá mudando? Então, Regis, mais ou menos ali no final da primeira quinzena de março, que começou a ficar realmente séria a questão toda. Já estava séria, obviamente, no mundo todo, mas chegou no Brasil com um impacto muito maior, né? Então, a gente teve duas situações. As primeiras semanas, onde essa pandemia ficou realmente, como alguns estados, estou falando aqui de Santa Catarina, alguns estados decretaram até isolamento social, foi o caso aqui de Santa Catarina, a gente teve a seguinte situação. Primeiro, trazer os nossos passageiros, nossos clientes que estavam fora do Brasil para o Brasil. Tá? A gente começou a perceber que muitos países estavam fechando as fronteiras. E, provavelmente deve ter acompanhado no noticiário aí, centenas de pessoas dormindo e passando várias noites em aeroportos, tentando voltar. Então, a gente percebeu que esse seria um problema. Nós nos antecipamos e trouxemos todo mundo que estava fora de volta para o Brasil. Depois teve uma segunda situação. Tinha muita gente com viagem marcada para fazer a viagem naquele momento ali, e se ainda tinha muita dúvida de se o coronavírus era realmente tão impactante ou não, se iria ter fechamento de fronteira ou não, se valia a pena cancelar as viagens ou não. Então, a gente fez um esforço, conversou com todos os nossos clientes, conseguimos fazer o cancelamento das viagens, conseguimos utilizar créditos em passagens aéreas, em hotelaria, em serviços contratados, para utilizar posteriormente, quando passar essa pandemia, ou quando minimizar, pelo menos, a pandemia, onde se tornar seguro viajar novamente. Então, a primeira semana foi caótica, né? A gente trabalhou até de madrugada para trazer todo mundo com segurança. Tinha gente que recém chegou no destino, teve que voltar, a gente chamou de volta, né? E remarcou voos e ajustamos trânsito, foi bem complicado. E depois teve um segundo processo que também foi remarcar e cancelar as viagens de todos os passageiros que tinham viagem marcada, né? Até hoje a gente continua fazendo esse processo, né? A cada semana a gente vai cancelando
as viagens ali para frente, mas no começo teve esse grande trabalho. E nós, inclusive, atendemos, foi clientes que nem eram nossos, né? Aliás, clientes que eram nossos, mas que estavam comprando passagem, daqui a pouco, com uma companhia aérea direto ou pela internet, a gente conseguiu trazer, foi algo bem novo, assim, até para nós, trazer esse pessoal para o Brasil, que não estavam fazendo atendimento ali na companhia, que estavam com excesso de chamadas, 0800, né? Ou alguns sites de vendas de passagens aéreas direto, estavam com, imagino eu, que estivessem cheio de volume de solicitações, a gente conseguiu ajudar esses clientes a vir, mesmo não sendo da agência. Então, foi um processo que acho que todas as agências do Brasil tiveram algo muito similar ao nosso. Uma operação realmente de resgate, né? Vamos dizer assim. Teve muita gente bem nervosa, né? A gente trabalhou com muita gente bem ansiosa nesse começo, porque, na verdade, também tinha o problema das informações estavam muito polarizadas, né, Regis? A gente está vivendo ainda isso, de informações muito polarizadas, né? Então, tinha muita gente acreditando, não, isso é uma bobagem, vou continuar fazendo a minha viagem, como tinha gente louca para voltar de viagem, né? Mas deu tudo certo. Que bom. E me diz uma coisa, com relação aos pacotes de viagem e passagens aéreas, como é que isso fica após a gente passar pela quarentena? Na verdade, cada caso é um caso, né? Então, o que está acontecendo? Existe uma flexibilização por parte dos fornecedores e das agências de viagem. Fornecedores, os principais eu conto aqui, hotelaria e companhias aéreas, né? Então, hotelaria e companhias aéreas com as agências de viagem aqui nesse meio de campo. Existe uma grande flexibilização dos contratos por parte desses dois grandes fornecedores. Ou seja, passagens aéreas que antes não podiam ter cancelamento, foi permitido o cancelamento. Então, a maioria das empresas está segurando o crédito dos clientes. Ou seja, quando passar a pandemia, as pessoas vão poder fazer a viagem ali com aquele crédito que tem com as companhias e com os hotéis, né? Esse seria o caso de provavelmente 80% do que nós temos aqui na agência hoje, né? As pessoas estão com crédito para viajar quando acabar tudo isso. O que a gente viu aqui na agência, e provavelmente seja o que a gente está vendo no mercado, né? Então, eu não posso falar pelo mercado em geral, mas eu imagino que seja similar ao que nós vivemos aqui, é que a imensa maioria dos clientes ficaram com crédito com os fornecedores, né? Ficaram com crédito com as companhias aéreas para utilizar esse crédito e com os hotéis. Então, quem teve que cancelar a viagem vai ter esse crédito para utilizar daqui a 6 meses, 1 ano, quando a gente sentir que está seguro novamente para viajar, né? Então, ficou esse crédito. Quem decidiu pelo cancelamento, pelo reembolso, muitos fornecedores, principalmente as companhias aéreas, estão dando 1 ano para fazer o reembolso. Tá? As companhias aéreas agora estão permitindo que as companhias façam esse reembolso depois de 1 ano. Então, acaba que vai receber o valor daqui a 1 ano, né? Então, o melhor acabava sendo o crédito, e é isso que a gente orientou, foi assim que nós orientamos os nossos passageiros. Mas, na verdade, como é um caso completamente atípico, né? Apesar de estar entrando em vigor no dia 8 de abril, né? Correto, Raiz? Correto. As companhias aéreas já estavam aplicando esse reembolso de 1 ano já desde o primeiro momento, né? Eles se resguardaram, né? E a questão de pacotes e passagens que as pessoas queiram comprar. O mercado vai dar descontos, isso aí não quer dizer, não quer dizer que nós vamos ter um longo período de descontos até para que as empresas possam se recuperar. Olha, eu vejo alguns cenários acontecendo, tá? Hoje, as operações estão acontecendo hoje ainda, tá? Então, hoje é um excelente momento de comprar passagens aéreas, pacotes, tá? Tem algumas companhias aéreas que estão fazendo, por exemplo, remarcação gratuita de bilhete. A Avianca é uma delas. A Latam, se não me engano, também está com essa possibilidade, onde tu pode comprar um bilhete e se quiser remarcar, tu pode remarcar sem custo, né? O que antigamente era cobrado para fazer uma remarcação de data. Ou seja, se daqui a 3 meses sentiu que não está seguro, já pode remarcar para mais 3 meses, 6 meses. Então, já começa a ter uma flexibilidade também nessa operação. Tem muitos descontos acontecendo agora, obviamente, mas eu acho que não vai ser algo que vai durar por muito tempo, tá? Por alguns motivos. Primeiro, porque tem muito crédito no mercado, né? Ou seja, todo esse pessoal que cancelou a viagem agora, quando a situação normalizar, vão utilizar os seus créditos. Então, conforme for normalizando, as companhias aéreas vão começar a utilizar esses créditos
e vão começar a voar novamente com os aviões cheios ou até cheios. Falando um pouco de tendência de mercado, tá? A gente imagina que nos próximos meses agora, né, a partir de agora, próximos meses, quando a curva começar a diminuir, começar a ficar um pouco mais seguro para viajar, e já é um momento, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui na agência nós temos um estudo que as pessoas compram as viagens, né, se programam para as viagens, em média com 6 meses de antecedência. Tá? É o nosso perfil de cliente. Não é um estudo de mercado, é um estudo aqui da agência, que nós temos essa noção. Então, ou seja, agora tem clientes que estão orçando as suas férias de Natal, Réveillon, né? Então tem gente nos procurando agora para fazer os orçamentos de Natal e Réveillon. Então o pessoal está esperando um pouquinho mais prazo de 6 meses e está se programando e está conseguindo ótimas condições. A gente tem percebido uma tendência do mercado ficar mais pelo turismo nacional, tá? Nesse momento, agora. Eu acredito que essa tendência deva durar mais alguns poucos meses e em seguida já começa a abrir um pouco a busca por parte dos clientes, novamente pelo mercado internacional. Eu acho que vai depender muito de como os países e os destinos estão trabalhando a questão, lidando com toda essa questão da pandemia. E no primeiro momento parece que o turismo nacional está um pouco mais forte, né? Até porque as fronteiras estão fechadas agora, né? É difícil se programar. O dólar está subindo cada vez mais, o euro também, né? Então, mas mesmo assim, sabe que a gente tem feito algumas... Como está tendo muitas promoções agora, nesse momento, mesmo com o dólar alto, está ficando compatível os valores. Você acha que vão surgir novas tecnologias depois desse período para auxiliar no turismo? Olha, eu vou dar uma resposta na contramão da tua pergunta, tá? Surgir tecnologia, a gente tem certeza que vai surgir, né? Então, o mundo está sempre surgindo coisa nova e quando a gente pensa que já está tudo inventado, alguém inventa algo mais extraordinário ainda. Mas o que a gente percebeu, tá? Nós estamos fazendo um investimento muito grande em tecnologia aqui na agência, que é para conseguir oferecer os nossos serviços online, aquela coisa toda, se reinventar. Então, nós estávamos fazendo um investimento muito grande na agência. Quando teve o primeiro processo aquele, eu comentei no começo da entrevista, e de, cara, trazer os passageiros que estavam fora do Brasil, estavam fora de casa, para dentro de casa, de forma segura. O que a gente percebeu? Muitos clientes nossos que nos procuram para comprar o pacote mais completo, aquele pacote onde precisa de mais planejamento, de mais organização, e que às vezes compram direto na internet só a passagem aérea, nos ligaram, nos procuraram e correram atrás de nós. E não foi só com a gente, tá? Porque eu faço parte de uma rede de agências de viagem e foi uma conversa geral assim, olha, muita gente nos procurando, os clientes antigos procurando. Então, o que eu acho que aconteceu também foi uma valorização do agente de viagem. Então, eu acho que ao mesmo tempo a tecnologia no turismo vai cada vez ter mais espaço, porém, houve agora, nesse momento dessa pandemia do novo coronavírus, teve uma valorização do pessoal, sabe, de ter o contato com aquele agente de viagem que organiza a viagem, que pode dar uma orientação mais correta, não tem que ficar ligando o 0800, não tem que ficar entrando no aplicativo, pegou o telefone, pegou o WhatsApp, liga direto, resolve, usando muito mais pessoalidade. Então tá, cara. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. E aí, gostou do vídeo? Eu também. Não te esquece, te inscreve no canal, compartilha, dá like, ajuda a gente a fazer um canal melhor para vocês. E isso a gente só vai conseguir se você for lá com seu dedinho e der um inscreva-se. E de preferência, gente, além disso, clica ali para assinar as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Descomplica, Brasil.